Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e esse é meu canal. Roda a vinheta, galera. I never made it, but I know what it Roda a vinheta. takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can... Bom, gente, o vídeo de hoje, gente, como vocês estão vendo aí no título, é uma retrospectiva, gente, de 2020. Opa, balançou agora bastante, porque eu tô arrumando vocês aqui. Enfim, hoje, gente, o vídeo de hoje, né, como vocês estão vendo aí no título, de novo, é o vídeo de retrospectiva de 2020, galera. Então, assim, essa eu já me arrumei pra gravar, né? Como vocês estão vendo, eu tô toda maquiadinha. E essa maquiagem aqui, gente, é do Maquiei Fala, gente. Do primeiro Maquiei Fala de 2021. Eu vou deixar aqui em cima nos cards, tá? Quando sair. E é isso, galera. Então, ou se não tiver nos cards, tá aqui no canal. Tá aqui no canal, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos começar lá. Falar minha retrospectiva de 2020. Bom, galera, aonde começar a falar de 2020? 2020, gente, foi um ano assim que a gente, acho que todos nós, pensaríamos assim, meu Deus, sabe? Gente, calma aí, antes de tudo, antes de eu começar a falar, vocês acham que eu já ia começar a falar assim, galera? Não. Antes de tudo, senta aí, veja o que aconteceu no meu 2020 e é isso, deixa o like se você gostou até aqui, tá bom? Agora vamos lá. Bom, gente, 2020 foi um ano assim que todo mundo achou que ia acontecer muita coisa, né? Teve muita gente que tava se formando em 2020. Eu ainda não me formei em 2020, tá bom? E assim, gente, teve muita gente que fez festa de 15 anos, sabe? 2020 teve muita gente que ia ser o ano, sabe? Tipo, meu Deus, 2020 vai ser meu ano. E eu também achei, sabe, gente? Porque não que eu fizesse 15 anos em 2020, eu fiz 16 em 2020, né? 2021 eu vou fazer 17. E assim, gente, assim, eu falo uma coisa pra vocês, que 2020 pegou muita gente de surpresa, né? Então, eu vou começar por o que aconteceu no meu 2020. Bom, em janeiro, gente, eu tava começando por janeiro, né? Eu vou falar cada mês. Mas enfim, gente, em janeiro, gente, eu não tinha voltado às minhas aulas ainda, eu tava meio que de férias, né? E então a gente começou, e eu não tinha nem visto a escola que eu ia estudar, sabe? Então a gente tava procurando escola muito em cima da hora, né? Porque fevereiro já ia começar as aulas e eu não tinha nem escola pra entrar, assim, sabe? Então, assim, janeiro foi né? Janeiro foi, eu pensei assim, meu Deus, eu vou numa escola nova, né? Tudo bem que eu já estudei nessa escola uma vez, mas pra mim, querendo ou não, é nova, porque meus amigos, eu não conhecia ninguém, né? Com os meus amigos que eu estudava, né? Eu entrei nessa escola no 6º ano, né? Aí no 6º ano eu saí. E entrei, gente, no 8º, entendeu? Acho que no 8º não, no 8º. E aí, gente, eu Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, meus amigos todos saíram, né? Todos saíram. E só eu que vou entrar. Então eu vou ser uma novata lá na escola, sabe? E aí, gente, eu achei essa escola, né? Eu entrei nessa escola, que eu não posso falar o nome, então eu achei a minha escola que eu ia estudar. E eu fiquei muito feliz, gente. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tinha uma escola bem em cima da hora, sabe? Eu pensei que eu ia ficar muito tempo sem estudar. E é isso, gente. Então, meu janeiro foi mais normal, correria de ir pra escola mesmo. Aí, gente, vem o que tem, fevereiro. Fevereiro, gente, já começou assim, né? Teve o carnaval e eu não participo muito do carnaval. Eu não participo do carnaval, eu não gosto de carnaval. Mas teve o carnaval. E então. Aí a minha escola já começou a falar desse vírus, sabe assim? Meu Deus, lá na China tá tendo um vírus, será que vem pro Brasil?
Então a gente começou a falar assim, tomara que não, né? E aí, gente, eu já tava tão feliz em fevereiro que eu já tinha conseguido meus amigos na escola, né? Então, mesmo eu sendo nova ali na sala, eu já tinha conseguido meus amigos. Então, eu fiquei muito feliz, sabe, gente? Eu falei, meu Deus, gente, eu não sou muito fácil de fazer, eu não sou muito de fazer amigos, sabe? Mas eu fiz amigo nessa escola muito rápido, gente. No dia que eu entrei, eu já comecei a fazer amigos, sabe? Eu já comecei a falar com todo mundo e eu sou amiga delas até hoje, de todo mundo até hoje. Enfim, gente. Aí começou a falar desse vírus, né? Começou a falar desse vírus. Em fevereiro eu continuava indo pra igreja. Em janeiro eu fui pra igreja. Em fevereiro eu continuei indo normal pra igreja. E todo mundo assim, né, gente? Sem máscara. Enfim, todo mundo feliz. Mas mesmo preocupado com o vírus lá da China, que vinha pra cá. E mesmo preocupado com todo mundo morrendo lá da China. E com medo que viesse pro Brasil. Mas é isso, gente. Fevereiro foi um ano pra mim de... Foi um mês pra mim de preocupações com esse vírus que viesse pra cá, pro Brasil. Março. Março, gente, foi um mês assim que tudo começou a virar de cabeça pra baixo, né? Março foi o mês assim que... Sabe, gente, foi um mês que tudo começou, né? Então, as pessoas que eu fiz amigos lá na minha escola, né? Eu fiquei 2 meses com eles só, a gente foi muito pouco, né? Então, março, a minha escola falou assim que precisava fechar, né? Por causa desse vírus que já tinha atingido o Brasil e já tinha gente morrendo aqui no Brasil por conta disso, né? O primeiro vírus acho que foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu não sei, ainda não lembro agora, mas foi no estado aqui de São Paulo, né? Então, é isso, gente. E aí, março começou tudo virar de cabeça pra baixo. E aí, minha escola falou assim: ah, vamos ter um recesso de 15 dias, 2 semanas no máximo, né, gente? Quem pensaria que 2 semanas se tornaria quase um ano? Mas enfim, gente. Março foi um mês assim que todo mundo se adaptou a uma nova vida, se adaptou numa nova rotina, né, que foi a rotina de máscara, álcool em gel, distanciamento, não pode abraçar, não pode beijar, não pode ficar com a família, né, não pode sair, as lojas fecharam, shoppings fechou, enfim, gente, tudo fechou e a gente teve que iniciar uma nova vida, assim, sabe? Então, aí, gente, o que eu pensei em março? Março eu falei assim, meu Deus, né, e na minha escola todo mundo ficou feliz, sabe? Tipo, até eu fiquei feliz, gente. E eu me arrependo dessa felicidade que eu fiquei, sabe? Porque eu pensei assim, meu Deus, uma fériazinha de 2 semanas pra gente, como assim, né? A gente não vai precisar de estudar. E assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Que na semana que eu saí de recesso, né? Na semana de março, acho que foi dia 16 de março, meu último dia de aula presencial de 2020. Eu fiquei assim, gente, meu Deus. Vou ficar de férias, não vou precisar estudar mais. E eu fiquei toda felizona lá, sabe? E eu falei assim, tchau, até daqui 2 semanas. E ainda, gente, por cima eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu estava em semana de prova. Um dia depois ia começar minhas provas, né? Então, acabou, fechou, não teve prova, não teve nada, sabe? E aí, não foi 2 semanas, gente, foi um mês. O mês inteiro de março foi falando desse vírus, né? A gente abria a TV, só falava desse vírus, enfim. Abril, gente, foi o aniversário da minha tia também, né? Mas a gente não pôde fazer nada, né? Porque ela não mora em Sorocaba, ela mora em outra cidade. E assim, gente, abril a gente já pensando assim, meu Deus, a gente já perdendo as esperanças, né, por causa desse vírus, pelo menos deu. Mas eu falava assim, meu Deus, Laura, será que a gente vai conseguir voltar? E cada mês que passava, eu pensava assim, será que a gente vai conseguir voltar presencial? Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir voltar à nossa rotina que a gente tinha de ir em festa, de ir na igreja sem máscara, sabe? E sem poder ver meus amigos também, então eu não via meus amigos assim
fazia mais de um mês, né? Também que era bem pouco. Eu falava assim, meu Deus, será que vai mudar muito essa rotina desse jeito? E aí, gente, abril eu tive as minhas férias, né, da escola. Que abril a gente... É que assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Em março, a gente não começou a... A gente não saiu desse recesso e já foi direto pro EAD, entendeu? A gente teve uma pausa de um mês, que esse mês foi abril, entendeu? Então, no mês de abril, que eu tô falando agora, a gente teve essa férias. E a escola se adaptando, a escola criando a plataforma onde a gente ia aprender, né, as aulas, fazer o EAD e tudo. E a plataforma que eles queriam era uma plataforma boa, que desse, que não travasse. E realmente não tive muito problema, né, gente, com o plural. Eu tive as minhas aulas com o plural. Então, foi, assim, uma plataforma bem boa, assim, sabe? Então, e a escola toda, assim, confusa, né? Tipo, pensando que ia ser só um mês de EAD, não ia... E como que ia ser as provas, né, de online, como que a gente ia fazer prova online. Então, foi um mês, assim, bem mais conturbado que março, gente, pra mim, entendeu? Foi um mês, assim, mais conturbado que março. Enfim, galera. Aí teve muita coisa também, né? Fora esse vírus, né? Eu fiquei feliz também. Não fiquei só triste, gente, porque todo mundo ficou triste por causa desse vírus. Mas, gente, abril também foi aniversário da minha tia, a gente celebrou, a gente ligou pra ela. E é isso, gente. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio, gente. Maio foi um mês, assim, que... Ah, e eu preciso falar uma coisa pra vocês, gente. Abril, voltando em abril. Um parênteses em abril. Dia 18 de março, gente, no dia do aniversário da minha prima, meu avô ficou internado, né? Então a gente com muito medo que fosse esse Covid, mas não era Covid. E com muito medo que ele fosse pegar o Covid também, mas não pegou, graças a Deus. Ele ficou 1 mês e 4 dias internado. Ele ficou do dia 18 de março até o dia 22 de abril. Ou seja, por isso que foi um mês, não pra mim, não só porque eu fiquei triste por causa desse vírus, eu fiquei muito triste também por causa do meu avô que estava internado. Ou seja, gente, era assim um momento que eu tava precisando pra mim, sabe? Cuidar de mim, realmente, do meu emocional, porque eu tava muito triste, né, gente? Então, assim, se eu falar, vou começar a chorar também. Mas, assim, e eu pensando assim que eu ia perder meu avô, sabe? Então, foi um mês muito complicado pra mim, sabe? Não só por causa desse vírus que veio, mas por causa dele internado, né? E eu não podia visitar, gente, por causa do vírus. E ele ficou na UTI também, né? Ele foi pra UTI, ele voltou, ele foi pra UTI várias vezes e voltou pro quarto. E assim, gente, ele agora, né, tá em casa, tá bem, graças a Deus. E é isso, gente. Então, eu fiquei muito mal por isso mesmo também, sabe? E eu não gosto muito de falar desse assunto, porque me toca muito, né, ver meu avô naquela situação, minha mãe mandando vídeo pra mim todos os dias, né? Ou minha prima que ia lá ver ele também mandando vídeo pra mim todos os dias, né? De como ele tava. E assim, gente, ver meu avô naquela situação não era uma coisa muito boa pra mim, sabe? Porque eu sempre fui muito grudada com meu avô. Então, era um dos meses mais péssimos pra mim. Enfim, gente, agora vamos para o próximo mês, que é o mês de maio. Bom, gente, o mês de maio foi... Meu avô voltou, né, pra casa dia 22 de abril. E graças a Deus tava tudo bem, não era Covid. Realmente a gente era uma outra coisa, né? Que eu não vou expor a vida dele aqui, mas era outra coisa. E no mês de maio era o aniversário dele, né? Dia 7 de maio ele faz aniversário. E é isso, gente. Então, o mês de maio foi uma coisa bem
bem diferente na minha vida, né? Foi aniversário do meu avô e a gente tava em quarentena ainda. E a gente fez uma mini festa. Não foi uma mini festa, né? Mas a gente fez uma mini festinha pra ele aqui. Ele soprou. Foi uma festa bem simples, reunindo aqui a família. E deixa eu ver o que mais aconteceu em maio. E ele fez 88 anos. 87 anos, esse ano ele faz 88. E assim, gente, ver meu avô completando mais um dia de vida, mais um ano de vida na presença do Senhor, né? Foi a coisa mais gratificante, né? Porque eu lembrei de tudo que ele passou, sabe? Lá no mês de março, internado. E ver ele aqui bem, sabe? Ele ficou muito ruim, gente. Ele ficou muito ruim mesmo. E ver um mês depois ele comemorando o aniversário dele, gente, aqui com a gente, foi assim, mesmo muito gratificante pra mim. Muito, 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 muito gratificante pra mim. Então, então assim, gente, eu gostei bastante desse mês. Foi um mês assim pra mim que eu mais tive a palavra gratidão, sabe? Então, ai, meu olho tá ardendo, por causa do rímel. Mas enfim, gente, foi isso, né? O mês de maio. Então, foi um mês bem alegre pra mim. Então, eu já nem tava mais. Eu tava, assim, realmente preocupada com o vírus. Mas todas as medidas de segurança a gente tomando, né? Não saindo de casa. Ou se saísse, quem saía era minha mãe, né? Pra ir no mercado e tal. Então, eu não saía. Gente, eu tô toda borrada, olha. Mas enfim, gente, essa era a medida nossa de segurança, não saindo. E agora, gente, mês de junho. Vamos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Bom, gente, já outro visual, né, mas é o mesmo dia ainda. Eu só prendi meu cabelo, gente, mas enfim. Mês de junho, gente, foi um mês assim que foi aniversário da minha prima, né. E a gente ainda estava em quarentena, gente. Porém, a gente ainda estava em quarentena, gente, porém, eu ainda tinha esperança, gente, que ainda a gente podia voltar em agosto, a gente podia voltar algumas coisas presenciais, né, tipo a igreja, enfim, eu tinha esperança, mas ainda não tinha acontecido. Enfim, gente, mas em junho não aconteceu muita coisa, só foi aniversário da minha prima, ainda com muitos casos aumentando, né, do Covid. Mas, infelizmente, né, gente, aí eu não saindo de casa, né, mas junho não aconteceu nada. Agora julho. Julho foi o mês do meu aniversário, né, dia 6, eu faço aniversário dia 6 de julho. E eu fiz meus 16 aninhos, né. Gente, assim, o meu aniversário de 16 anos, ano passado, pelo menos a minha mãe disse assim, que era pra ser, que ela queria chamar a igreja aqui pra fazer uma serenata, que era pra fazer uma festinha, mas infelizmente não deu ainda, não tinha acabado essa pandemia, né, então fizemos o que a gente podia. O que eu fiz, né? Eu não sabia de nada, eu pensei que não ia ter nada por conta desse vírus, né? Então a minha mãe me chamou uma amiga minha de infância mesmo, a gente conheceu ela há 13 anos, ou seja, há 14 anos agora, né? Mas ela chamou ela, né, essa amiga minha. E ela veio aqui, gente, eu não sabia de nada. Ela falou assim que não ia vir. Ela falou assim que ia ter compromisso e tal. Sendo que ela já tava aqui em casa. Pra vocês verem, né, gente, como eu sou enganada nesse canal. Mas enfim, tudo bem, a gente leva. Aí eu cheguei aqui, tava ela, tava um pouco da minha família, né? Não dava pra se reunir todo mundo, então veio os que puderam vir. E aí a gente fez um bolinho, né, de 16 anos e tal. E é isso, gente. E dia 11 também, gente, foi aniversário da minha avó, né? A gente faz no mesmo mês, né? Dia 11 foi aniversário da minha avó. E a gente fez a mesma coisa, né? Um café da manhã pra ela, tudo certinho. E não teve muita coisa em julho. Em julho eu ainda estava com as esperanças lá em cima, né, gente? Lá no pique do negócio, falando assim, não, vai conseguir sim, a gente vai conseguir sair dessa pandemia, a gente vai voltar presencial. Tudo bem que se for com máscara, mas é presencial. Mas infelizmente ainda não voltou, não tinha voltado. Agosto.
Agosto, gente, não aconteceu muita coisa, né? Foi aniversário do meu tio também. A gente não precisa falar falando dos aniversários, né? Mas enfim, agosto não aconteceu muita coisa. Mas não vi nada de diferente. Ainda por cima, ainda, né, com os picos, com as pessoas aumentando, com os casos aumentando o número da morte de Covid. Mas não aconteceu muita coisa, gente. E em agosto foi que as minhas esperanças começaram a morrer, sabe? Tipo, a descer um pouquinho. Porque eu falava assim, meu, já é agosto, né? Meu, não voltou ainda, então não vai voltar mais nada, né? Esse ano não volta nada. Mas, gente, julho, todo mundo fala assim, você teve férias? Não, gente, não tive férias. Foi de maio até dezembro, até novembro, diretão no EAD. E o EAD continuando ainda, né, gente, tendo aula no EAD, tendo provas, né, tendo muita coisa acumulada. Se vocês não viram aqui no canal, tem vídeo de study vlog no EAD, tem aulas online, vê lá como que tava, gente, era muito corrido, tinha muita coisa pra mim fazer. Mas enfim, e eu ainda no EAD. Setembro, gente, estava um pouquinho mais feliz, né? Porque a igreja já estava comunicando que ela ia conseguir voltar presencial, né? A minha igreja ia conseguir voltar presencial. E ainda, gente, eu comecei aí, né, nessa pandemia, quando a minha igreja estava fechada, eu esqueci de dar essa informação. Eu comecei aí na igreja da minha prima, né? Na bola de neve. Então, sem igreja eu não fiquei. Não é porque... É que a gente é igreja, né, gente? Mas enfim. Opa, tá balançando, galera. Enfim, gente. É que tá ventando aí, o negócio fica balançando assim. Mas enfim, setembro, gente, eu tava um pouquinho com as forças mais lá em cima, né? Já tava lá embaixo, minhas esperanças já falava, meu Deus, não vai voltar mais nada, credo. Aí na hora que eu tava na célula, né? Toda sexta-feira tinha célula dos teens, né, da igreja. E toda sexta, gente, o Ari falava assim, né, que é o líder, falava assim pra gente, assim, que não tinha previsão ainda. E em setembro, gente, ele começou a falar assim que a igreja talvez ia voltar presencial, né, que já tava na fase amarela, né, então já ia voltar algumas coisas presenciais, não com o número todo, né, dos membros, mas com algum número reduzido, mas já ia voltar. Tinha que fazer a inscrição. E eu já fiquei super feliz, gente. Eu falei assim, meu Deus, vai voltar presencial, né? Então, é isso, gente. Já tá melhorando. Tudo bem que os números de casos só aumentavam, né? Mas eu tava super feliz já. Novembro, gente. Novembro eu tava bem feliz já, porque a igreja já tinha conseguido voltar em presencial, né? Então, o primeiro dia da igreja presencial foi muito diferente. Eu achei muito estranho, né? Porque a minha igreja, gente, ela é uma igreja que ninguém consegue, não só a minha, mas acho que todo mundo, ninguém consegue, gente, ficar separado com distanciamento, principalmente nós adolescentes, ninguém consegue ficar com distanciamento, ninguém consegue ficar sem abraçar, ninguém consegue, gente. Então, eu indo lá e não podendo abraçar meus amigos, tendo que usar máscara, né, tendo que usar tudo certinho. Ainda quando eu voltei na igreja, gente, em novembro, eu fui ficar na porta, né, pra medir a temperatura das pessoas. Gente, foi uma coisa... E eu comecei a lembrar, assim, sabe? Meu Deus, eu nunca ia pensar que um dia eu ia ficar na porta medindo a temperatura das pessoas, dizendo se elas podem entrar ou se elas podem ir embora, sabe? Se elas precisam ir embora. Gente, eu nunca imaginei isso na minha vida, que eu precisaria fazer isso. Porque assim, antes, não só na igreja, gente, mas você podia entrar, entendeu? Você podia estar sem máscara, igual eu tô agora, na rua. Hoje, gente, se eu estiver assim na rua, eu posso pegar o vírus, entendeu, gente? Tá repreendido o nome de Jesus, que caia por terra. Mas assim, gente, antes eu podia entrar na igreja, abraçar os irmãos, abraçar meus amigos. E hoje, gente, hoje em dia, eu não posso nem fazer isso. Eu tenho que ficar vendo quem entra e quem não entra, sabe? É muito estranho pra mim. E, gente, novembro também eu já tava com as forças mais renovadas, né? Porque fim de ano, Natal, né? Ano novo. Então eu já tava mais feliz, né? Porque
querendo ou não, gente, Natal traz um clima, assim, diferente pra gente, pelo menos pra mim, gente. Natal traz um clima muito diferente pra mim, traz um clima de harmonia, de paz, enfim, traz um clima muito bom pra mim. Se pra você traz, deixa aqui embaixo nos comentários. Enfim, aí eu já tava com a força mais renovadas por ser Natal, né, e pela igreja ter voltado. Dezembro, gente, eu recebi, lembrando, gente, que lá no final, no começo do ano, eu esqueci de falar isso também, mas no começo do ano eu tinha a minha mente inscrito no acampamento Palavra da Vida em São Paulo. E eu tava muito feliz, porque era em janeiro, ou seja, esse mês, dia 12. E aí em dezembro eu recebi um e-mail falando assim que não ia ter mais, né? Eu olhei pra esse e-mail e falei, ué, mas por quê? Aí eu mandei mensagem pra minha amiga, né, que ela vai faz tempo no PV, e esse ano seria o meu primeiro ano no PV. Aí eu falei assim, amiga, por que não vai mais ter PV? Daí ela falou assim, não vai mais ter, porque estamos na fase vermelha. Gente, na hora que ela falou isso, eu fiquei tão triste, mas tão triste, porque desceu tudo, tinha que fechar tudo de novo. A minha igreja parou de funcionar de novo, a gente teve que ficar em isolamento de novo. A gente tá em isolamento de novo porque estamos na fase vermelha de novo. E assim, gente, é muito ruim porque é uma coisa assim que ninguém gostaria de estar vivendo isso, né? Mas eu ainda estava feliz por ser Natal, né? Por ser Ano Novo, que minhas forças já estavam assim mais animadinhas, né? Ainda teve gente morrendo, né, o ano inteiro, então não parou nenhum mês, assim. Nenhum mês eu escutava assim, gente, hoje não teve nenhuma morte por Covid-19. Todo dia eu abria, né, minha avó assistia TV, e todo dia eu via assim, temos tanta gente morrendo hoje por Covid-19 em Sorocaba, temos tanta gente morrendo em São Paulo, gente, é muito ruim. E assim, gente, mas eu ainda estava feliz. Mas enfim, galera, esse foi a minha retrospectiva, né, de 2020. Dos meses, né, mas o que aconteceu mesmo em 2020, gente, não, essas coisas não foi só pra mim, sabe? Foi pra todo mundo. O Covid não foi só pra mim, não foi só pra você. Foi pra todo mundo, gente. Todo mundo teve que usar distância, todo mundo teve que se distanciar. Todo mundo tem que ficar trancado em casa, sabe? Quem disse, gente, que um dia a gente estava querendo... Eu lembro, gente, que a minha mãe, ela falava muito isso pra mim. Ela falava assim que ela não tinha tempo pra nada. Ela falava assim que... Ou não só minha mãe, mas eu falava assim, mãe do céu, eu tô muito cansada, né? De ir pra escola, voltar, ir pra escola, voltar. Enfim. E aí eu olhei pra ela e falei... Porque cansa, gente, cansa. E eu voltava de ônibus, ou seja, eu tava muito cansada. E aí, gente, eu olhava pra ela e falava assim, mãe, eu tô muito cansada. E de repente, gente, teve que parar tudo, teve que parar de ir pra escola, de andar de ônibus e só ficar trancada dentro de casa, olhando as mesmas coisas, sabe? Aqui em casa foi tipo BBB, um dia você vai cancelando um, porque no começo da quarentena a gente ficava tão nervoso, gente, né, por conta disso tudo que tava acontecendo, e a gente brigava com todo mundo aqui em casa. Agora não, gente, porque agora a gente já tá acostumado com essa quarentena, né? Ainda não se acostumamos, mas a gente já tá entendendo, já tá assimilando que é ter o isolamento social. Então, gente, a gente só olha o dia pela janela, né? Mas... E quando que eu ia imaginar, gente, que um dia eu teria aula online? Um dia eu teria EAD, sabe? Um dia quando você que trabalha, você que estuda, pensaria assim que você ia trabalhar, né, em home office, pensaria em trabalhar em aula à distância, né? Então, assim, gente, pra mim, 2020, gente, foi um ano que, se fosse resumir em palavras, seria aprendizado, né? E valorização, sabe, gente? Pra mim, o ano de 2020 foi um ano de valorização. Porque eu aprendi a valorizar mais, eu aprendi a me valorizar como pessoa, eu aprendi a valorizar os outros aqui então ao meu redor, né? Eu aprendi a ficar mais com a minha família, coisa que eu não ficava muito com a minha família. E nessa pandemia eu fiquei mais com a minha família. E eu aprendi, gente, que eu também tenho que pensar nos outros e não só em mim. Não que eu já não pensava, gente, mas eu comecei a refletir mais nisso, comecei a trabalhar isso em mim. E é isso, gente. Então 2020 foi um ano assim pra mim de aprendizado e, sabe, não sei só se foi essas duas palavras, sabe, gente? Mas eu acho que também foi um ano muito de sabedoria, sabe, gente? Também você tinha que saber
Você tinha que saber o que você estava fazendo, você tinha que saber mesmo se, tipo, você tinha que ter responsabilidade de ir até o mercado, higienizar as compras quando voltasse, passar álcool gel, não sei o que. Enfim, gente, esse foi o meu ano de 2020, né? Agora 2021 eu tô bem lá em cima com as minhas esperanças. Não que eu já tinha, não que eu já não tivesse, minhas esperanças sempre estavam lá em cima. Mas às vezes a gente, como a gente é ser humano, caía, levantava, né? Mas enfim, gente, agora 2021 tá bem lá em cima, minhas esperanças de novo. Eu tenho fé que um dia a gente vai passar por tudo isso. E se você tá comigo, gente, vamos comigo até o final, né? Me dá a mão e a gente segue isso até o final juntinhos, tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixe muito like. Se inscreve aqui no canal, gente, que isso me ajuda muito, tá bom? Se inscreve aqui embaixo, gente, pra gente bater assim inscritos logo, logo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, gente!